Shalom Ubrahá, nossa aula de hoje, estamos aqui na Neiman, despachantes aduaneiros. Não deixe o seu container afundar na praia, contrate a Neiman. E vamos começar. O assunto de hoje é Parashat Vayakhel. E nossa Parashat nos conta que Moshe reuniu toda a congregação do povo de Israel e falou para eles: essas são as coisas que Hashem ordenou fazer elas. E toda essa linguagem é muito estranha e toda essa atitude dele é muito estranha. Por quê? Nosso povo se reuniu embaixo do Monte Sinai, recebeu a Torá. Agora Moshe Rabbeinu reúne o povo e fala para eles: essas são as coisas que Hashem ordenou. E ele começa, nos traz detalhes sobre o mandamento do Shabbat. Sheshet amim teaseh melacha, uvayom hashvi'i yeh lachem kodesh, Shabbat Shabbaton Hashem, kol haoseh bo melacha yumat. E continua: lo tevaru esh bechol moshavotechem beyom haShabbat. Ele ensina detalhadamente as leis do Shabbat. Ele ensina explicitamente que a gente não pode acender fogo no Shabbat. E, entre as palavras dele, ele diz: 6 dias teaseh melacha. E a palavra para trabalho em hebraico é avodá. Ele usa essa palavra melacha. E agora vamos analisar todo esse versículo. O que Moshe Rabbeinu está fazendo aqui? E nós vimos que o nosso povo nasceu no Egito. Nosso povo surgiu no Egito. Saímos do Egito, nos tornamos um povo. Recebemos a Torá, recebemos o nosso upgrade espiritual de 7 mandamentos de Bnei Noach, que tem aí no cartãozinho da ONG. Fomos para 613 mandamentos. Vimos no Monte Sinai revelações que nem o profeta Hezkel viu na maior profecia dele. Dizem nossos sábios que uma shifra é a pessoa mais simples do povo. Hoje você diria assim: uma mulher vem para Israel, lá do Tigray, da Etiópia, ela não sabe ler e escrever na língua dela também. Ela não sabe exatamente nada. Ela emigra para Israel. O que ela vai fazer? Aí ensinam ela, falam: olha, você pega uma vassoura, a vassoura você faz assim, você vira ela daqui para cá, e ela tem que estar encostada no chão, vai tirar a sujeira do chão, que é a profissão mais simples, que seria limpar uma casa. Então, lá, quando o povo de Israel saiu do Egito, tinham pessoas nesse nível também, que ela não sabia nada. Ela só conseguia realmente limpar a casa dela. Então, isso é chamado de shifra. A serva, dizem nossos sábios que o que uma serva viu no Monte Sinai, quer dizer, a pessoa mais simples, mais analfabeta, viu no Monte Sinai, nem o profeta Hezkel viu na maior profecia dele. Porque lá está escrito no Monte Sinai que o povo viu as vozes. Eles viram o que a gente ouve, lá eles viram. 40 dias depois, teve o bezerro de ouro. Ou seja, nosso povo saiu do Egito. Em 49 dias eles chegaram no Monte Sinai, receberam no Monte Sinai a Torá. Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai, ficou lá 40 dias e 40 noites, não comeu, não bebeu, não precisou. E depois disso o povo fez um bezerro de ouro. Começaram o golpe do bezerro de ouro, vamos chamar assim. O Erev Rav, que era a alta sociedade do Egito, que saiu junto com o povo de Israel, depois de 40 dias, Moshe Rabbeinu falou que ele desce 40 dias depois do Monte Sinai. Ele não contou o dia que ele estava subindo, porque ele já estava subindo na metade do dia. E eles contaram. Então eles contaram 40 dias, incluindo o dia que ele subiu e o dia que ele vai descer. E Moshe contou 40 dias a partir do próximo dia, não incluiu o dia que ele subiu. Então fizeram o erro de um dia. Nesse erro de um dia, o Erev Rav, que era essa alta sociedade do Egito, que eles se tornaram judeus, eles falaram: então
40 dias se passaram, Moshe não desceu, a gente está aqui no meio do deserto. Terminou todo esse sonho de ir para a terra prometida, e tem lá 7 reis, 7 povos, desculpa, eram 31 reis, eram 7 povos muito fortes, 31 reis. E quem tinha prometido tudo, quem tinha feito todos os milagres, quem tinha feito as 10 pragas, quem tinha aberto o mar, fechado o mar, era Moshe. Agora não tem mais Moshe, acabou. Como a gente vai enfrentar aqueles povos? Então vamos sair disso de uma maneira assim agradável. O Egito tinha 3 características. Eles eram pessoas escuras assim, com cabelo liso, e eles tinham rios sagrados e vacas sagradas. Depois veio Sanherib, que é o rei da Assíria, bem 800 anos depois da nossa saída do Egito, um pouco antes, 750 anos depois da nossa saída do Egito. O Sanherib, ele pegou aqueles egípcios antigos, e a técnica dele era que ele tirava um povo do país dele e levava para outro lugar. E cada povo no seu país conhece cada caverna, então tem as guerrilhas. Ele colocava aquele povo em outro lugar, no outro lugar o povo precisava da ajuda do governo. Então ele tirou aqueles egípcios antigos, dos jeroglifos, tirou eles do Egito, colocou eles em outro lugar. Se a gente seguir a linha do Império Árabe, a expansão do Império Árabe, o Império Árabe chega até o Paquistão. Os orientais, eles são amarelos, são chineses, japoneses. Entre o Paquistão e a China tem a Índia. São pessoas escuras, de cabelos lisos, vacas sagradas, rios sagrados, tem todas as características daqueles egípcios antigos. Então a gente imagina que foi para lá que o Sanherib levou eles. Quer dizer, os hindus não deveriam estar naquela região. Aquela região devia ter ou árabes, como tem até o Paquistão, ou chineses. Mas o que aquele povo está fazendo lá? Então a gente imagina que uma dessas migrações do Sanherib era do Egito Antigo para a Índia, que são as mesmas características. Então aquela era brava, eles falaram: se a gente vai voltar para o Egito agora vai ser a maior vergonha. Então a gente tem que voltar, vamos falar para eles assim: fizemos uma festa para o nosso Deus, e o Deus agora voltou junto com a gente para morar definitivamente no Egito. Então o Deus tinha que ser uma vaca sagrada. Então eles queriam fazer um boi, boi de ouro. E nessa que eles fizeram um bezerro de ouro, e não vou entrar nos detalhes, todos os midrashim, porque foi bezerro, tudo aquilo aconteceu milagrosamente, que Hashem, Deus, deu um stop neles, falou: vocês vão querer fazer um boi de ouro, vocês vão passar vergonha, você quer ser goi? Você vai ser um goi de segunda classe. Você não quer ser judeu, você quer ser como todo mundo? Aqui, como judeu, você é a primeira classe. Lá você vai ser a segunda classe. Você vai chegar lá com um bezerrinho de ouro. Todo mundo vai te esnobar. Eles têm lá os bois de ouro, você vai ter um bezerrinho. Então aquele bezerrinho, de repente, pulou. Eles estavam cozinhando ouro. O bezerrinho pulou. Saiu um bezerrinho. Aí eles falaram: esse é o seu Deus que te tirou do Egito. Por que precisava disso? Como começa toda essa história? Moshe Rabbeinu não desceu no dia que eles achavam que tinha que descer, então eles eram imediatistas, eles não esperaram um dia. Eles falaram: imediatamente tem que mudar de religião. Aí eles se aglomeraram, eles se reuniram em volta de Aaron e Hur, que Aaron e o sobrinho de Aaron, que era o Hur, eles eram responsáveis pelo povo, era como vice-presidente. No lugar de Moshe Rabbeinu, eles ficaram responsáveis pelo povo. Eles se aglomeraram, se reuniram em volta de Aaron e Hur. Eles falaram: a gente quer agora uma estátua. E o Hur falou: é proibido fazer idolatria. Eles assassinaram o Hur. O Aaron pensou: eu vou falar que é proibido fazer idolatria, quer dizer, lembrar eles que é proibido, que eles receberam no Monte Sinai, segundo o mandamento. Vão me assassinar também. Então o que eu vou fazer? Eu vou sabotar essa idolatria por dentro. Eu vou começar a cozinhar esse ouro, e esse ouro nunca vai sair de lá nada.
E assim ele imaginou que iria acontecer. E ele foi cozinhar o ouro e a história começa assim, que Aaron, eu pulei a parte principal, ele era uma pessoa especialista em Shalom Bait. Ele era especializado em fazer as pazes entre marido e mulher. Então, antes de começar a ferver o ouro, ele falou, gente, só vai dar certo com um tipo de ouro. O ouro dos brincos das mulheres. Esse ouro vai ser o único adequado para fazer a estátua. Ele sabia que as mulheres nunca iriam dar os brincos delas para fazer idolatria. Então, primeira coisa, ele falou, agora já terminou, os homens vão chegar em casa, vão voltar aqui tudo cheio de soco na cara. E isso está sendo delicado, né? Muito mais do que isso. E vão chegar aqui sangrando. E eu vou falar, tá bom, não tinha ouro para fazer o Egel, não deu para fazer. Eles foram lá, os homens arrancaram os brincos das mulheres. Por isso diz o Arizal, essa última geração, que é a reencarnação daquela geração que saiu do Egito e morreu no deserto, as mulheres mandam nos maridos. Porque os maridos arrancaram os brincos das mulheres para fazer a estátua, e por causa disso Hashem dá para elas, para as mulheres da última geração, que a maldição da Eva que o marido vai mandar nela já é retirada antes do tempo, já elas mandam nos maridos. O Rebbe falou que essa geração somos nós. Então tem que detalhe. Continuação. Então Arão estava lá cozinhando ouro, trouxeram os brincos das mulheres. Moshe Rabbeinu, quando estava no Egito, os egípcios decretaram que se os judeus não conseguiam arrecadar todo o barro e palha para fazer os tijolos, eles colocariam para cada tijolo que vai faltar, eles colocariam uma criança judia, iriam cimentar ele na construção. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, como você pode permitir que aconteça uma coisa dessas? Hashem falou para ele, pega uma criança dessas, depois você próprio vai entender. Então ele foi lá, os egípcios tinham acabado de colocar um nenê no lugar dos tijolos. Moshe Rabbeinu tirou o nenê, criou ele como próprio filho, adotou ele como filho dele. E antes do povo de Israel sair do Egito, o Yosef tinha feito o nosso povo jurar que ia tirar o sarcófago dele do Egito, levar para enterrar em Shem, Eretz Israel, hoje lá em Nápoles. Eu estive lá no túmulo de Yosef, estive várias vezes, não era uma vez só. E os egípcios sabiam disso, que os judeus não poderiam sair do Egito sem pegar o sarcófago do Yosef. Eles jogaram o sarcófago do Yosef no rio Nilus. Moshe Rabbeinu foi com essa criança que se chamava Meichar. Moshe Rabbeinu escreveu numa placa de ouro, escreveu as palavras Aleshor, suba boi, que o Yosef, a bênção que ele recebeu de Yaakov, estava ligada a essa palavra boi. E Moshe Rabbeinu jogou esse pedaço de ouro no rio, o sarcófago de Yosef subiu, boiou, foi um milagre verdadeiro, e aquela criança pegou aquela plaquinha de ouro e guardou. Quando fizeram o bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu então está lá no Monte Sinai, essa criança que já cresceu e já virou um obcecado por idolatria, essa criança foi lá e doou aquela placa que o próprio Moshe Rabbeinu escreveu, Suba Boi, jogou dentro do caldeirão que estava sendo feito o ouro. Aaron ia ficar cozinhando esse ouro o tempo todo. E aí aconteceu um milagre que pulou de lá esse bezerrinho de ouro. Por que Hashem deixou acontecer um milagre desses? Porque ali já era o cúmulo da coisa. Como pode ser que essa criança, que Moshe Rabbeinu salvou a vida dele, e ele a própria plaquinha de Moshe Rabbeinu, ele doa para a idolatria, que é o extremo oposto de Moshe Rabbeinu. O fato é que saiu de lá um bezerrinho de ouro, e Moshe Rabbeinu no outro dia desce do Monte Sinai, e
se depara com uma situação dessas, Moshe Rabbeinu pergunta, quem está a favor de Hashem, quem está a favor de Deus, que vem agora me ajudar. Quando o Hur estava sozinho com Aron, assassinaram o Hur e acabou. O povo de Israel todo se tornou cúmplice desse bezerro de ouro. Por que todos se tornaram cúmplices? Eram só 3.000 pessoas que se prostraram, que serviram o bezerro de ouro. Mas quando faltou comida, o povo inteiro foi reclamar. Quando faltou água, o povo inteiro foi reclamar. Quando faltou carne até, o povo inteiro foi reclamar. Agora fizeram bezerros de ouro, eles foram para casa, arrancaram os brincos das mulheres para fazer doação para a idolatria. Então todo mundo era cúmplice. Moshe Rabbeinu falou, agora que eu não estava, tinha só o Hur sozinho, assassinaram o Hur. Agora que eu estou aqui, quem está do lado de Hashem veio me ajudar. Toda a tribo de Levi vieram ajudar Moshe Rabbeinu. Os idólatras lá eram 3.000 pessoas e a tribo de Levi ganhou deles, morreram lá 3.000 pessoas e terminou a história. Moshe Rabbeinu sobe para o Monte Sinai depois para pedir desculpas para Hashem em nome do nosso povo, e o negócio, a situação era grave. Então Hashem falou para ele, me deixa e eu faço de você um novo povo. Esse povo vai falecer, eu faço de você um novo povo. Moshe Rabbeinu falou, eu sou a solução? Quer dizer, se não tiver eu aqui, não tem um novo povo, eles vão ter que continuar vivos, então me apaga do seu livro, me tira dessa história. Não me pega como solução. Já não sou mais solução, apaga o meu nome do seu livro. Então a gente vai ver que de Parashat Kitissá, que fizeram o bezerro de ouro, você faz a rodada da Torá, roda a Torá inteira, um ano inteiro, você vai chegar numa Parashá antes de Kitissá, que vai aqui, é a Parashá, Hashem fala para Moshe, Ve'ata tetzaveh, Parashat Tetzaveh, Hashem fala para Moshe, Ve'ata tetzaveh, Ve'ata. Que tetzaveh. Então Hashem falou para Moshe, Ve'ata tetzaveh. Então tem Shemot ve'ra bo ve'shalach yitro mishpatim truma tetzaveh kitissá. Então você roda de kitissá, que foi feito o bezerro de ouro, roda a Torá inteira, chega até uma antes que é tetzaveh, lá está escrito Ve'ata tetzaveh. Quer dizer, Hashem esperou um ano inteiro para tirar o nome dele, mas uma parashá não aparece o nome dele. Está escrito Beta. Então Moshe Rabbeinu discute com Hashem. Moshe Rabbeinu fala para Hashem, você é obrigado a desculpar esse povo, porque esse povo é um povo durão. Kshe oref. Kshe oref é a nuca. Kshe oref quer dizer nuca dura. É um termo no hebraico clássico para falar que eles não abaixam a cabeça. Ou seja, um povo durão. Desculpa eles por causa disso. Aí a gente pergunta, Moshe Rabbeinu, será que você precisa se consultar com um psicólogo sobre esse assunto? Como você vai conversar com alguém para pedir desculpas? Fala que o nosso povo, as 3 qualidades do nosso povo, nós somos Rahmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim. Nós somos piedosos, Rahmanim, nós somos tímidos, Baishanim, nós somos Gomlei Hassadim, gostamos de fazer favores. Você vai falar que a gente é durão? Você vai estragar tudo. Por que você usa isso como argumento? Então, na verdade, o que Moshe Rabbeinu estava dizendo para Hashem é o seguinte, realmente, isso que nós somos Rahmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim, isso você já sabe, não preciso te contar, a gente não vai mudar, a gente vai continuar sendo assim. Mas saiba que a nossa maior qualidade é que a gente é durão. Que nós vamos passar aqui Assíria e Babilônia e Pérsia e Grécia e Roma e Império Árabe e Edom, e a gente vai sobreviver. Vai ter judeus no ano de 2022, ainda vão ter judeus no mundo. Enquanto que todos esses povos vão desaparecer, vão virar ruínas, vai ser tudo peça de museu. Então a gente precisava de alguém sério aqui nesse mundo, alguém que sobreviva, como a gente fala, que não se abala, que sobreviva aos abalos, como se fala, que não se deixa abalar. Que não se deixa abalar. Alguém que não se deixa abalar, que por pior que seja a situação, não se deixa abalar.
Então, Moshe Rabbeinu discute com Hashem, e Hashem desculpa o nosso povo, agora tem que fazer uma retificação. Depois das desculpas, vem a retificação. Então, imagina uma situação assim. Uma pessoa foi para a Índia e ele foi para uma religião de hinduístas que eles se prostram na frente de estátuas, eles acendem incenso para a estátua, fazem sacrifícios para a estátua, dão oferendas para a estátua. Ele estava lá o ano inteiro, ele foi para todas as estátuas e com toda a fé e fervor e fez lá todas as romarias da Índia e voltou agora para cá. Ele vem para o Rabino e fala: Rabino, estou com remorso do que eu fiz, estou arrependido, estou arrependido do que eu fiz. O que eu faço para consertar? Vou sentar no formigueiro? Aí o Rabino falou: não vai sentar no formigueiro não. Então o que eu faço? Como eu retifico toda essa idolatria que eu fiz? A pior coisa do mundo. Fiz idolatria. Um dos mandamentos que tem que morrer não fazer, melhor morrer do que fazer idolatria. Judeus na Inquisição, nas cruzadas, morreram queimados na fogueira em praça pública e não foram rezar na igreja. Então como que eu faço para retificar essa idolatria que eu fiz? Aí o Rabino fala para ele: você vai... Aqui tem o supermercado kosher, você compra um vinho kasher, compra um vinho bom. Tem o supermercado Livre, não estou fazendo propaganda, porque está tudo muito perto daqui. O Livre, lá no Livre dá para falar. A gente, agora a propaganda só da Neeman, despachantes aduaneiros, não deixa o seu container afundar na praia. Se ele já chegou até aqui, não deixa ele afundar aqui, contrate a Neeman. Agora, tem aqui o Livre, aqui pertinho, 2 quarteirões daqui. Então vai lá, compra uma carne kasher, compra um vinho kasher, compra docinhos e salgadinhos e halot. E prepara um Shabbat, convida toda a família, todos os amigos, toma um lechaim, faz um kiddush, e você está desculpado. A pessoa vem enlouquecer, vai falar: Rabino, como você me dá uma... Você tem que falar, vai sentar no formigueiro, fica triste, chora, se martiriza, bate no peito. Como você me fala uma coisa dessas? Vou comprar vinho, tomar um lechaim? Hashem vai me desculpar de ter feito idolatria? Aí nós entramos na nossa paraxá. Esse é o segredo por trás da paraxá. Moshe Rabbeinu, ele vai fazer todas essas coisas estranhas aqui, porque isso vai ser a retificação do pecado do bezerro de ouro. O bezerro de ouro começa que eles todos se reúnem em volta de Aaron e Hur. Então Moshe Rabbeinu agora reúne toda a comunidade do povo de Israel. A palavra comunidade aqui está escrito como Adat. Adat, diz o Arizal, que isso vem te indicar que aquela geração era Dor Deah, aquela geração era Da'at. Eles estavam vinculados lá em cima, nas Sefirot, tem as raízes que são os Mochim. As 10 Sefirot são chamadas de árvore da vida. Essa árvore da vida, ela tem raízes, ela é uma árvore de cabeça para baixo. As raízes são a Chokhmah Binadat, são os intelectos na Sefirot. Depois começa as Midot, que são os galhos dela. A Chesed, a Gvura, a Tiferet, a Netzach, Hod, Isod. E o Isod, ele já é o galho da fruta. O Malchut já é a fruta. E o Malchut de um mundo, ele dá origem ao próximo mundo. É como a fruta que se desloca e ela vira semente. Então o Malchut do mundo de cima, ele vira o Keter do mundo de baixo. Ele dá origem ao mundo de baixo. Então essa árvore da vida, esse esquema, o raciocínio dessa árvore da vida, na árvore da vida, Moshe Rabbeinu e a geração do deserto, eles são a geração do conhecimento. A Dor Deah, por isso é usada a palavra Adat. Diz o Arizal, está te indicando que eles são a geração da Adat. Ele Dvarim Asher Tzivah. E agora começa toda a retificação do bezerro de ouro. Essas são as coisas que Hashem ordenou para vocês fazer elas. 6 dias vai se fazer o trabalho.
o trabalho será feito. Ele não falou para eles, 6 dias vocês vão trabalhar. 6 dias o trabalho vai acontecer. Mas no 7º dia, vai ser, para vocês, o 7º dia vai ser sagrado. Você não vai fazer, todo aquele que fizer nele um trabalho, vai falecer. E aí ele acrescenta, vocês não vão acender fogo em todos os lugares onde vocês moram no dia do Shabat. Ou seja, aqui Moshe Rabbeinu dá para eles o conserto do bezerro de ouro. Ele deixa bem claro, o bezerro de ouro, ele era a maior de todas as idolatrias. Como começa a história do bezerro de ouro, eles falam, ele lo que é Israel. Eles usam a palavra ele, esses. Ele, esses aqui são os seus deuses Israel. Moshe Rabbeinu aqui no concerto, ele fala, ele advarim Hashem Hashem. Essas são as palavras que Hashem ordenou. Ele começa a retificar, primeiro eles se reuniram em volta de Aaron, agora Moshe Rabbeinu reúne todos em volta de Moshe. Eles falaram, ele lo que é Israel, Moshe Rabbeinu fala, usa essa mesma palavra. Essas são as coisas que Hashem falou. O bezerro de ouro, por que eles precisaram falar, esse é seu Deus Israel, esse é seu Deus que te tirou do Egito, e o problema, como a gente começou a explicar no começo da aula, o problema com uma nova religião é que eles não têm nenhuma garantia. Se a religião anterior não deu certo, agora você vai inventar uma nova, quem me garante que ela vai dar certo? Então, na hora que eles falaram, eles podiam falar, mas a gente não sabe o que aconteceu com ele. Vamos voltar para o Egito, vai ser bonitinho a gente voltar numa romaria com o Deus do Egito aqui, que é um boi de ouro, e falar que fizemos uma festa para nosso Deus, agora voltamos. Vai ser fofinho, né? Todo mundo voltar lá junto com a estátua e aparentemente eles tinham se planejado que vão voltar para a alta sociedade. O problema com isso é porque eles precisavam falar, esse é o seu Deus que te tirou do Egito. Porque se eles falam, isso aqui é uma nova religião, a religião anterior não deu certo, agora mudamos de religião, todo mundo vai falar, pera, mas a religião anterior, ela tem um crédito, ela tem 10 pragas que foram feitas, ela tem mar que se abriu, mar que se fechou. Essa aqui não tem crédito nenhum, já começa errado, aí tinha que ser um boi, já sai um bezerrinho. Quem pode me garantir que ela vai funcionar? Então eles falam, não, essa é a mesma de antes. Esse é o Deus que fez as 10 pragas, que abriu o mar, que fechou o mar. Agora a gente vê comparações desse bezerro de ouro com o cristianismo. No cristianismo, tem toda essa ideia de... tinha a mitologia na Grécia, tinha o Zeus. O Zeus era o Todo-Poderoso. Qual era a prova de que ele era o Todo-Poderoso? Ele foi com a mulher do anfitrião, que era virgem, casada, na noite de núpcias, fez com ela o Hércules, e engravidou a mulher do outro na noite de núpcias, e o outro ainda agradeceu a ele. Então isso é a prova de que ele é o Todo-Poderoso, porque imagina, quem vai se meter com um cara desses? Então o general grego, o Antíochos, que eles fizeram decretos em Israel, tinha a festa de Hanukkah, eles fizeram decretos assim, toda virgem que se casar vai dormir com o general a primeira noite. A mulher tinha que ser virgem, tinha que ser casada, quer dizer, tinha que ser noite de núpcias. No lugar de dormir com o marido, depois da festa vai dormir com o general. Então, se ele conseguir fazer uma atrocidade dessas, essa é a prova de que ele é o Todo-Poderoso. Se ele fez uma coisa dessas, não cortaram a cabeça dele, é mais troféu de Todo-Poderoso do que fazer a maior atrocidade do mundo e todo mundo ficar quieto. Então isso para eles é o símbolo de o Todo-Poderoso. Os romanos deturparam um pouco a mitologia dos gregos, inventaram a mitologia romana, mudaram o nome de Zeus para Júpiter, continua a mesma história. O cristianismo, na verdade, ele é a religião dos italianos antigos, dos romanos, só que eles precisaram dar uma maquiada nela. O Império Romano se expandia,
por toda essa região em volta do mar Mediterrâneo, Israel era um dos estados do Império Romano. Os romanos tinham um problema. Na mitologia, na religião deles, o imperador, ele era Deus. Quem matava o imperador, quem conseguia assassinar o imperador, se tornava um semideus. Então, era um troféu para toda pessoa anormal lá, não sei, esquizofrênico da época. Se ele conseguia assassinar o imperador, ele ia se sentir Deus. Então, eles precisavam mudar a religião. Procurar uma religião que o imperador, ele é escolhido por Deus, ele é nomeado por Deus, proibido assassinar o imperador. Eles encontraram o judaísmo. No judaísmo, o profeta Shmuel, ele fez a Meshechá, ele ungiu o rei Shaul, ele ungiu o rei David. Quando uma pessoa falou que o Shaul perdeu a guerra dos filisteus, o Shaul estava no beco sem saída, e o Shaul pediu para ele matar ele. Então essa pessoa falou: eu matei o Shaul, seu inimigo, falou isso para o rei David, e agora vim aqui receber a medalha. O rei David falou: você matou uma pessoa que foi ungida por Deus, isso é um assassinato. Condenou aquela pessoa à morte. A pessoa falou que matou o Shaul, e o rei David falou: você é um assassino porque você matou o rei, é proibido matar o rei. Então, eles viram isso, é a solução para o problema do Império Romano. Fizeram uma fusão entre a nossa religião e a mitologia deles. Em primeiro lugar, o conceito da mitologia, que o Todo-Poderoso. Então, José casou com Maria, Maria era virgem, porque então era noite de núpcias. Aí o Deus foi com a Maria, que era casada com José, e fez o JC, que é o semideus. Aí o conceito mitológico de o Todo-Poderoso. Aí eles precisavam colocar o conceito judaico também, porque eles estão apresentando essa religião como judaísmo. Então eles colocam lá que o Mashiach, a pessoa mais importante, o rei ungido. Então o rei Davi foi ungido pelo profeta Shmuel. Então o filho dele já é considerado Melech HaMashiach, o filho do filho já é Melech HaMashiach. Então o rei Salomão era Melech HaMashiach, o Rehavam era Melech HaMashiach. A unção do pai já serve para o filho, para o neto, para o bisneto, para o tataraneto. Então eles precisavam disso. Aí falaram: sabe o que? Número 2. Número 1, mitologia. O José era casado com Maria, mas na noite de núpcias, depois do casamento, ela ainda estava virgem, o Deus foi lá e engravidou ela. Agora, número 2. O José é filho do filho do filho do filho do rei Davi, por causa que ele é o pai, o JC Mashiach. Mas pera, você já tinha falado antes que ele não é o pai. Então eles tentaram fundir os dois conceitos e usar o primeiro conceito da mitologia. Aí a gente pergunta para eles: vocês inventaram uma religião, por que vocês precisam de um Antigo Testamento? O que vocês têm do Antigo Testamento? Por que vocês não recortam aí da Bíblia esse Antigo Testamento? Vocês falam: inventamos uma religião, pegamos um pouquinho da mitologia, pegamos um pouquinho de folclore judaico e fizemos uma idolatria nova. Por que vocês precisam de Antigo Testamento? O Antigo Testamento é para dar o crédito. É para falar: sabe o que? A nova religião aqui não tem crédito nenhum. Mas sabe, essa nova religião, na verdade, não é uma coisa nova, ela é a continuação. Esse Deus aqui é aquele Deus que fez as 10 pragas no Egito, é aquele Deus que abriu o mar, fechou o mar. Eles precisam do Antigo Testamento para dar legitimidade para a idolatria. Então, esse caso do bezerro de ouro, o caso do cristianismo e o caso das idolatrias de uma maneira geral, o que eles têm em comum é isso. E aqui a Torá nos traz a receita, como se fazer a retificação total da idolatria. Moshe Rabbeinu conta para o povo: vocês estão arrependidos de ter feito a coisa errada, vocês têm remorso por ter feito a coisa errada, então agora a gente vai ter que retificar. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer jejum? Não. Shabbat, proibido jejuar. Vocês vão fazer um dia de festa para Hashem. Vocês fizeram um dia de festa para o bezerro de ouro.
vocês fizeram um Shabbat para o bezerro de ouro, agora vocês vão fazer um Shabbat para Hashem. Então ele fala aqui isso explicitamente. Shabbat, Shabbaton, Lashem. O Shabbat para Hashem, quer dizer, vocês estavam lá fazendo a festa para o bezerro de ouro, agora vamos retificar isso, vocês vão fazer a festa para Hashem. Vocês vão comprar o melhor vinho e a melhor carne, tudo kasher, né? Não esquecer, não adianta comprar o melhor vinho, né? Não foi kasher. Então compra uma vodka, a vodka dá para comprar em qualquer lugar. Então, não precisa de esgarrar, né? A não ser que seja vodka misturada com qualquer coisa. Então, Moshe Rabbeinu fala, o conserto da coisa ruim é você fazer a coisa boa. E na hora que ele entra nesses detalhes, e ele fala, 6 dias o trabalho se fará. E no 7º dia é Kodesh para Hashem. Qual é o vínculo? É porque esses 6 dias você está obcecado pelo trabalho, o 7º dia não tem como ele ser Kodesh. Então, 6 dias, Sheshet também tem a Semelachá, quer dizer, o trabalho vai ser feito por si só. O Alter Rebbe tinha uma pessoa, o Alter Rebbe era o primeiro Rebbe de Chabad, tinha uma pessoa que ele tinha uma fábrica de sapatos. E o Alter Rebbe, ele falou para ele, eu vi que todo mundo coloca o sapato no pé, mas você está colocando o sapato na cabeça. Você está enfiando a cabeça no negócio. Então, 6 dias, o negócio tem que acontecer por si só. Você não tem que estar obcecado pelo negócio. Saiba que alguma coisa te causou, tem alguma coisa que te antecede, Deus te criou. Então, Deus está mais preocupado com o seu negócio do que você próprio. Então, 6 dias o negócio vai acontecer. Aí você não vai estar tão amarrado no trabalho, você não vai estar tão obcecado pelo trabalho, e no 7º dia você pode se liberar. E daqui a gente aprende a grandeza do Shabbat, que o Shabbat é a correção para o pecado da idolatria. Da mesma maneira que eles fizeram a festa para a idolatria, então agora a gente está fazendo a festa para Hashem, a gente está fazendo... não vamos fazer melachá, e aí entra esse detalhe. Por que ele não usa a palavra avodá? Por que ele usa a palavra melachá? Logo mais ele vai falar, não pode acender fogo de sábado, no Shabbat, na Shabbat é do pôr do sol da sexta-feira até a saída das estrelas do sábado, e não pode acender fogo no Shabbat, e depois ele começa a falar sobre o Mishkan, que Chumetchem Trumal Hashem. E ele começa a falar sobre a arrecadação de fundos para construir o Mishkan. Esse Mishkan é o templo móvel. E o Mishkan ele vai ser construído por meio de 39 trabalhos. E como a gente vai saber quais são os trabalhos proibidos no Shabbat, sendo que Moshe Rabbeinu usa aqui essa palavra melachá e não avodá, e os 39 trabalhos que são feitos no Mishkan, para cada um deles é usada a palavra melachá, aí nossos sábios vão falar, então, esses 39 trabalhos são proibidos e não os outros. Quer dizer, você pode, depois da saudade de Shabbat, isso eu faço em casa, né? Eu lavo os pratos, a esponja não pode absorver, então tem que ser uma escova, como uma escova de dente, assim, mais grossa. Eu coloco água com sabão no pote, enfio a escova dentro, passo nos pratos, aí eu que lavo os pratos em casa. Agora, nos últimos tempos, comecei a comprar descartável, né? O Oneg Shabbat. Aí é o prazer do Shabbat. Mas assim, geralmente era eu que lavava, né? Então eu posso falar, tinha 20 hóspedes, eu lavei 20 pratos do peixe, depois mais 20 pratos da carne, depois 20 garfos, depois 20 facas, depois 20 colherzinhas, 20 pratinhos da sobremesa. Estou lá 1 hora lavando louça, da maneira prometida, né? Sem a esponja que absorve. E isso não é trabalho? Isso não é trabalho. Agora, se eu acender o botão da luz, fogo, eletricidade é fogo, mas o Rebbe falou que não pode acender fogo. Resistência elétrica é fogo. Então, apertar o botãozinho não posso, já trabalho. Aí entra o assunto do Shabbat. O que é Shabbat? É fé. A pessoa acreditou na idolatria, porque ele acreditou, ele teve fé. Agora a gente vai consertar da mesma maneira.
a gente vai ter fé. Então o Shabbat é a nossa prova de fé. É a prova que a gente está servindo esse Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele não criou nada. Então a gente está demonstrando que esse é o nosso Deus. Muitas pessoas perguntam, a Gemara fala que alguém que não é judeu, ele guarda Shabbat, é Chayav Metar, pena de morte. O Rambam analisa essa Gemara e ele fala assim, em primeiro lugar não é pena de morte, porque a Gemara está dando ênfase. Está usando a palavra pena de morte como ênfase. Por quê? Porque as leis da Torá que tem pena de morte é assassinato, é idolatria. A idolatria antiga se fazia sacrifícios humanos também, quer dizer, a gente até... e depois que o Bet HaMikdash foi destruído, a gente não tem mais essas penas de morte. Então lá em cima, quando a pessoa faz a coisa errada, a gente sabe que o tribunal divino decreta para ele, medida por medida, o que ele fez acontece para ele. Então se a Gemara está falando que um goi que guarda Shabbat é pena de morte, a Gemara está dizendo que isso é muito grave. Pergunta o Rambam, o que tem de muito grave nisso? E diz o Rambam porque ele inventou uma nova religião. Inventar uma religião pelo judaísmo é comparado à idolatria. Por isso a Gemara fala como se fosse uma pena de morte, como se ele estivesse rezando aí para o bezerro de ouro. Então, se a pessoa guarda o Shabbat voluntariamente, tipo, se alguém que não é judeu, ele cumpre os mandamentos divinos, ele sabe que ele não é obrigado a cumprir, mas ele cumpre por opção, porque ele gosta, porque ele quer, não porque ele não pode falar, não, no lugar de 7 mandamentos tem 8. No lugar de 7 mandamentos, agora tem que guardar Shabbat também. Aí é outra coisa. Se ele fala que ele é obrigado, aí ele inventou uma nova religião. Aí mesmo que é uma coisa positiva, mas aí, sendo que ele inventou uma nova religião, isso é uma coisa grave. Quer dizer, mesmo que a nova religião que ele inventou são com valores judaicos, mesmo assim é uma coisa grave. A gente pode fazer qualquer coisa voluntariamente, mas não pode falar, eu sou obrigado, Hashem me obrigou a cumprir 8 mandamentos, 7 mandamentos mais Shabbat. Uma coisa assim. Mas o que a gente vê daqui é que a pessoa que guarda Shabbat, ele está mostrando para o mundo inteiro que esse é o Deus dele. É o Deus que criou o mundo em 7 dias, no 7º dia não criou nada, então a gente também está fazendo igual. Então agradeço a todos que participaram da nossa aula e estamos aqui no Neeman, despachantes aduaneiros, e não deixe o seu container afundar na praia, contrate a Neeman. E a Tzlachá abriu para nossa chefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e até segunda que vem aqui na Neeman.